Pai Antônio, qual a relação entre os irmãos das sombras e as ideias fixas que ocorrem no estado depressivo? Os irmãos, eles precisam manter o estado de realidade deles, mas sozinhos eles não conseguem. Então eles precisam de uma massa para manter o estado de realidade que eles construíram. Só te interrompendo, quando o senhor fala massa corpórea, física? Não, quantidade de pessoas. Ah, tá. Massa. Então eles precisam induzir essas pessoas a terem esses pensamentos para manter intacta aquelas realidades que eles construíram. Porque eles criam a base, mas quem mantém ela são vocês. Por isso que dizem, né? Que se você não tem condição de combater o mal, não olhe para a testa. Qual a distinção entre parasitas e obsessores, certo? Com o modo como os parasitas agem, o senhor já falou, né? Aí eu queria acrescentar como os obsessores agem no quadro de depressão. E uma terceira pergunta: obsessores e parasitas se auxiliam, se relacionam para intensificar ainda mais o estado depressivo? Primeira diferença entre os dois, tá? Certo. Os parasitas são seres mais inteligentes, são capazes de fazer coisas que seres, né, de luz também conseguem. Então são seres assim hábeis, né, com habilidades. Já os obsessores são seres que vivem numa outra condição. Ele desencarnou, mas ficou preso no terra a terra. Isso. E aí eles ficam vagando, né, em torno da condição existencial material, às vezes percebendo-se que não desencarnou por uma ideia de indução de pensamento, e eles não são assim seres que estão ali às vezes dentro de propósitos específicos. Às vezes é uma questão aleatória, às vezes é muito mais por identificação, né? Então essa diferença é muito extensa. E a questão de que eles podem se relacionar para poder... Não. O que acontece é assim, o parasita, ele pode manipular o obsessor. Ele manipula o obsessor e faz de pano de fundo. É como um ser espiritual escravizando outro ser espiritual para escravizar um material, um ser humano encarnado. Exatamente. É nessa ordem. E conseguem. O ser humano, né, encarnado, louco, sempre expressam, demonstram um conflito entre o bem e o mal. Isso ocorre, de fato, no plano espiritual? Ocorre. Não para demonstrar quem está certo ou quem está errado, em si como uma forma de promover equilíbrio. Olá, Pai Antônio. Você estava arrumando aqui para ficar de uma forma diferente, foi? Sim, a gente estava arrumando para deixar o mais
agradável possível para a gravação e para o trabalho que vai ser feito hoje à noite. E de antemão, quero agradecer ao Senhor por ter me dado essa oportunidade. E assim, antes de todas as perguntas que eu irei fazer para o Senhor, se o Senhor me permitir, obviamente, existem 4 motivos fundamentais que me movem e que eu acho que move a todos nesse trabalho que o Senhor vem fazendo aqui no Centro Espiritualista São Germano. Saber para poder compreender, compreender para poder praticar, praticar para poder vivenciar. Então, Pai Antônio, eu queria que o Senhor recebesse essas perguntas, assim, vindas com profunda humildade de alguém que quer saber para compreender, para praticar e para vivenciar. Nada mais do que isso. E quando eu estava elaborando, reelaborando as perguntas, surgiram-me 6 perguntas que eu chamo de 6 perguntas fundamentais. Porque eu acho que todo aquele que se propõe a buscar, independente de qualquer que seja o credo ou a crença, o buscador, o espiritualista, aquele que quer se aproximar de Deus, eu acho que ele precisa ter resolvidas 6 questões fundamentais. E essas são as 6 primeiras perguntas que eu gostaria de fazer para o Senhor. Em seguida, aí sim, eu começarei as perguntas sobre os vídeos, em particular o vídeo sobre depressão. Certo. Pai Antônio, Deus existe, sim ou não? Aí eu respondo direto, sim. O que é, já que Deus existe, o que é ou quem é Deus? Não se pode trabalhar com uma ideia mensurada do que seria Deus. Né? Deus em energia é tudo aquilo que existe. Certo. E Pai Antônio, finalmente, como chegar até Deus? Como o homem pode se aproximar de Deus? Geralmente as pessoas atribuem a ideia de se aproximar de Deus rezando, né? Mas não é bem por aí. Dentro da condição de conhecimento que temos hoje, é cumprir com seu destino. Bom, 4ª pergunta. Pai Antônio, o mal existe, sim ou não? Não. Bom, essa pergunta já elimina a 5ª, Se o mal não existe, não há por que perguntar o que é ou quem é o mal. Mas a 6ª pergunta é fundamental. Como evitar o mal? Na verdade, não tem como colocar as coisas dessa forma, né? Porque você vivenciar de forma invertida as coisas você está trabalhando com energia diferente da qual você deveria estar conectados. Então, essa inversão de energias você pode caracterizar como uma ideia de mal, mas não necessariamente da forma como se imagina. Pois bem, essas foram as 6 perguntas que eu julguei fundamentais antes que adentrássemos às perguntas em relação aos vídeos. Bom, agora eu irei partir para as perguntas sobre o vídeo acerca da depressão. No grupo
no canal do YouTube Co-Criadores existe uma série de vídeos em palestras que o senhor faz, e em um deles o senhor fez uma palestra sobre a depressão. Exato. Ao assistir esse vídeo, me surgiram muitas questões e eu resolvi reduzir a termo até que chegasse o momento em que eu pudesse dirigi-las ao senhor. Então, eu vou iniciar. Antes de fazer a primeira pergunta, Pai Antônio, eu me lembro que no vídeo sobre depressão, o senhor fala o senhor fala claramente: quando você, no caso o indivíduo, o ser humano, se afasta muito da condição do destino, você começa a criar um nível de depressão. Em um dado momento, ainda nessa oportunidade, o senhor diz que já se carrega essa impressão, no caso da depressão, há muito tempo. Ou seja, o ser humano já traz consigo uma impressão no seu perispírito dessa energia da depressão. E o senhor, em uma terceira oportunidade, diz justamente isso. É uma questão de energia. Então eu lhe pergunto, Pai Antônio, o que é depressão do ponto de vista espiritual? Como temos estudado sobre a condição, né, de você determinar a sua caminhada, a sua jornada espiritual encarnado, já se sabe que você tem caminhos que você deve seguir. E ao longo, né, de um ponto sobre outro, às vezes existem circunstâncias que fazem com que você desvirtua, né, a sua condição de pensamento e acabe saindo da sua linha de destino. Isso provoca determinadas vibrações dentro do seu corpo e isso determina, né, uma série de efeitos colaterais, tanto psicológicos como espirituais, determinando, né, uma incoerência na sua vida. Essa incoerência, ela acaba colocando você diante de situações com energias primitivas, energias essas que levam a pessoa a se envolver com a condição, né, mais invertida que possa existir aqui na terceira dimensão. Pai Antônio, a segunda pergunta ainda é também sobre aquela primeira frase que o senhor diz quase no início do vídeo. Quando você se afasta muito da condição de destino, você começa a criar um nível de depressão. O senhor já começou a dizer um pouco o que é o destino. E eu vou fazer essa pergunta para que o senhor possa explanar melhor para a gente o que seja. Então, Pai Antônio, o que é o destino? O destino, ele está relacionado a situações, ações, pensamentos, tudo aquilo que vai promover a sua evolução espiritual. Diante das questões que às vezes, né, as pessoas se deparam, elas não conseguem evitar certo tipo de sentimento esses que precisam, né, de movimento para poder evoluir. Mas muitas vezes a minha relação com essas questões materiais acabam influenciando as minhas condições espirituais. Então esse conflito, ele acaba gerando, né, uma visão deturpada do que seria realmente aqueles deveres que você deveria cumprir encarnado. Que às vezes você tem um pensamento, mas seu destino é outro. Então você modificar isso da forma como você imagina, nem sempre determina a qualidade das ações que você deveria estar movimentando. Então imagine que você deveria ser um médico que deveria tratar de pessoas das quais você um dia mutilou. Aí você vai e vira um motorista de um carro, né? De um ofício, né, que existe aqui na Terra. Então,
essas duas lacunas que acabam existindo, você acabou desvirtuando o seu destino, e aquelas pessoas que dependiam de você, elas acabam emitindo um certo grau de energia que acaba condicionando você a novamente se relacionar com energias primitivas. Energias essas que acabam levando você a ter um comportamento totalmente diferente daquele que você deveria ter se você estivesse dentro do seu destino. Pai Antônio, surge uma questão imediata, mas que tem a ver com o destino também. Algumas culturas espiritualistas, em particular o espiritismo, por exemplo, diz que no ato da reencarnação, né, nos é colocado o véu do esquecimento. Então eu lhe pergunto, como é possível o ser humano reconhecer e compreender o seu destino se ele, ao reencarnar, lhe é colocado o véu do esquecimento? Esse véu, ele se confunde, né, com uma condição que a gente até trata aqui para poder ficar até mais fácil o entendimento, né? Que a gente chama de persona, né? Isso seria máscara em latim e se refere à condição de personalidade, né, que as pessoas atribuem. Nesse momento, é necessário ter essa restrição momentânea justamente para você ter a oportunidade de perceber pelos próprios olhos que caminho você deve seguir. Porque se deixar assim totalmente aberto a condição de você perceber o que você deveria fazer, você ia tratar as coisas de forma mecânica. Você não ia ter a condição de perceber como é que as coisas funcionam. Então, nesse momento, não é que é vedado totalmente, é parcialmente. Mas, a depender de como você faz a sua jornada, aí esse parcial vira total. Aí as pessoas ficam, como a gente já coloca aqui, né? Cegas diante da verdade. Porque ela se desviou tanto do caminho do destino que o véu começa a cobrir totalmente a condição e não parcialmente como deveria existir. Então, imagine se você soubesse que você encarnado, você convive com uma pessoa que lhe estrupou. Você ia ter a condição de perdoar essa pessoa ou você ia viver constantemente em conflitos? Certamente eu viveria em conflitos. Então, para não existir essa repetição, parcialmente é colocado esse véu justamente para você ter um outro olhar sobre aquela pessoa, diferente do que era no passado. Certo. Continuando as perguntas, ao longo do vídeo sobre depressão, o senhor fala em espaços vazios, né? Eu gostaria que o senhor explicasse, então, o que são os espaços vazios, né? E a relação deles com o estado de depressão. Geralmente, quando é formado, né, o corpo material, ele possui elementos de geometria perfeitas. Né? Mas ao longo, né, das encarnações, essa geometria que ela faz as ligações entre os corpos, ela começa a entrar num processo de deformação. E essa deformação, ela cria esses espaços vazios. Então, esses espaços vazios são justamente a falta de relação entre os espaços geométricos ali existentes, antes perfeito e agora com uma condição imperfeita devido à relação que você deu dentro das encarnações. Então, uma pessoa que às vezes nutre um sentimento de ódio, de rancor, de conflito, né, de cólera muito forte, então ele acaba ao longo das encarnações deformando essas formas geométricas. E essas formas geométricas assim, né, passando por esse processo de deformação, acabam criando espaços vazios. Esses espaços vazios, eles permitem, né, que as pessoas às vezes absorvam energias outras que acabam condicionando a doenças, a problemas psicológicos, problemas na matéria, problemas na alma,
Então, a ideia, né, que se tem hoje é de tratar também, além do ser humano, dentro da sua trindade, tratar dos espaços vazios, que é para resgatar as formas geométricas, assim condicionada na sua existência primordial. Então, respondendo espaço vazio, você já respondeu a terceira e a quarta pergunta. Como se formam, o senhor já falou, como os espaços vazios se formam, e o que eles causam no ser humano, o senhor também já respondeu. Agora, ainda nesse item 4, se o senhor quiser se estender mais um pouco, o que os espaços vazios causam no ser humano, tudo bem, mas acho que as três perguntas já foram bem respondidas. A quarta, você quer falar o que é? Pode falar. O que os espaços vazios causam no ser humano? Bom, imagine você trabalha com informática, né? Eu sou servidor público. Não, mas você tem habilidades que eu já vi. Sim, sim, sim. Então, assim, se você escrever um código que não se encaixe dentro daquilo qual você está buscando, passa a existir lógica ou não? Não. Então, sem essa falta de lógica, teria sentido as coisas? Não. O programa não rodaria. Não rodaria, como vocês também não teriam uma condição de se movimentar. Então, esse movimento, ele é proporcionado justamente por essas formas geométricas. Ou seja, pela perfeição ou deformação dessas formas geométricas. Pela perfeição das formas geométricas. Pela perfeição, ok. Então, de uma certa forma, acaba existindo uma total assim, desconexão hoje com a condição divina. Pai Antônio, ainda tratando desse tema, ou melhor, mudando um pouco o tema, o senhor toca numa questão que para mim é muito interessante, porque alguns, digamos, esses séculos atrás, né, se separava ciência de espiritualidade, quando no começo tudo era uma coisa só. Mas ao longo do vídeo acerca da depressão, o senhor fala de uma relação entre as fitas de DNA incompletas, né, dos nossos genes, com os espaços vazios. Eu queria que o senhor detalhasse isso. Qual a relação dos espaços vazios e as fitas de DNA incompletas? As fitas de DNA e os espaços vazios têm uma relação totalmente direta. A coesão entre elas é que dá o significado da sua existência. Mas, por exemplo, um espaço vazio, ele pode determinar com que uma fita de DNA seja transcrita de modo incorreto e isso provocar um problema físico no ser humano? Pode sim, porque tanto a fita de DNA quanto os espaços vazios, elas não têm uma relação direta, elas criam uma repulsão. Então, essa repulsão distorce todo o estado de consciência do ser humano. Então, a condição orgânica do ser humano já começa a ser modificada a partir da formação do zigoto, né? Já na fecundação, Isso. os espaços vazios começam a interferir no desenvolvimento daquele ser humano. Exatamente. Pai Antônio, mais adiante, o senhor fala de um tema que é muito caro, em particular aqui no Brasil, ao espiritismo, né? O senhor utiliza o termo os irmãos que vivem nas sombras, né? O espiritismo utiliza o termo irmãos obsessores. Eu gostaria que o senhor definisse, porque mais adiante haverá uma relação entre os irmãos que vivem nas sombras e os espaços vazios. Mas eu gostaria, neste momento, de perguntar primeiro, o que são esses irmãos que vivem nas sombras? Gostaria que o senhor explicasse para que a gente tivesse essa definição
todo o objetivo de uma definição é aclarar, né? Esclarecer. E um velhinho, a quem eu considero muito, diz que uma alma iluminada não é uma alma que emite luz, é uma alma esclarecida. Então, com esse propósito do esclarecimento, o que são, de fato, esses irmãos que vivem nas sombras? Muitas vezes a percepção do que significa a luz chega para as pessoas de forma distorcida, como a gente já comentou em relação a outras coisas. E muitas vezes a minha identificação com essa energia inversa, ela me seduz ao ponto de imaginar que eu consiga as coisas de uma forma mais acelerada, porque a movimentação realmente é um pouco diferente. Ela induz de uma forma mais rápida as coisas. Não é que ela tenha qualidade ou não tenha, não é isso. Ela induz as coisas de forma mais rápida. E vocês já sabem, por frases já colocadas de forma assim muito inteligente, que a pressa é inimiga da perfeição. Então, quem caminha na luz entende que cada passo é importante. E quem caminha na escuridão, cada segundo é relevante. Então, há uma diferença muito grande em relação a isso. Então, esses irmãos, eles entendem que dentro de um processo eu posso alcançar as coisas de uma forma totalmente diferente, mas que vai atingir o objetivo muito mais rápido. Então, eles acabam se seduzindo por essa forma objetiva, né, de acontecer, e acaba gerando uma consequência dentro do tempo e espaço, das quais eles conseguem manipular por muito, muito tempo. Então, esses irmãos, eles entendem que caminhar dentro da escuridão é como se caminhasse dentro da luz, mas dentro de um ponto de vista que eles entendem como certo. E as pessoas que, né, pretendem, né, entender a luz, elas têm um pouco de dificuldade, porque elas não enxergam da forma correta. Elas possuem um certo grau de deficiência devido à ausência das fitas. Então, muitas das vezes, elas se sentem assim subjugadas devido a essa ineficiência, né, causada por ausência, e acabam se reverberando mais para o lado da escuridão, por entender que ali é um caminho mais curto. Mas, como nós já sabemos, são pessoas que precisam ser acolhidas, tratadas e ajudadas em todos os sentidos. O que elas pensam que estão fazendo é tão correto quanto você pensar existir hoje. Eu gostaria só nesse momento de chamar a atenção àqueles que nos ouvem e veem que estas são perguntas feitas a partir do vídeo Depressão. Então, é fundamental que antes de assistirem este vídeo, né, em que eu me dirijo a Pai Antônio perguntando sobre questões sobre o vídeo da depressão, é importante que as pessoas assistam primeiro o vídeo acerca da depressão para que possam melhor compreender e melhor usufruir das questões que aqui estão sendo tratadas. Bom, dizendo isso, eu gostaria, Pai Antônio, que o senhor nos explicasse, porque no vídeo sobre a depressão, o senhor fala que há uma relação entre os irmãos que vivem nas sombras e os espaços vazios no ser humano encarnado. Então eu gostaria de saber qual é a relação entre esses irmãos das sombras e os espaços vazios nos seres humanos encarnados. Os seres humanos, quando possuem, né, uma grande extensão de espaços vazios, é um convite a esses irmãos das sombras, né, se alimentar do ectoplasma que ele possui. Porque quando não existe, né, as relações
interligadas, né, entre as energias que o corpo possui, acaba havendo uma dispersão de energia muito intensa. E essa dispersão dessas energias acabam atraindo esses irmãos para se alimentarem dela e fazer usufruto do que o ser humano possa proporcionar para ela naquele momento. Então, a condição de existir esse espaço vazio é justamente preenchida por esses irmãos. Eles se tornam seres, né, em forma de energia que dê a condição de eles estarem ali preenchendo aquele espaço que ali se compreende como espaço vazio. Então, eles acabam se alimentando da energia do ser humano, que é a energia vital, e isso dá a ele muito mais condição de executar aquilo que ele deseja. Que ele, nutrido, ele tem muito mais força, ele tem muito mais capacidade, ele tem muita mais relação com esse mundo material. Portanto, ele influencia mais o ser humano. Exatamente. De um ponto de vista não positivo, né? Vamos considerar dessa forma. Pai Antônio, ainda sobre a questão do surgimento dos espaços vazios, o senhor utiliza uma frase que eu fiz questão de transcrevê-la aqui para pedir que o senhor nos ajude com um maior esclarecimento. No vídeo acerca da depressão, em um determinado momento, o senhor diz: a contradição de visão sobre a sua realidade dentro do destino cria esse espaço vazio. Essa lacuna é onde ela, a pessoa, o ser humano, começa a viver a vida dela. Eu vou só repetir para que fique mais até audível às pessoas que estão nos ouvindo, porque eu considero essa frase do senhor muito importante, porque ela é muito esclarecedora. Então eu vou repetir. Frase do senhor no vídeo acerca da depressão. A contradição de visão sobre a sua realidade dentro do destino cria esse espaço, essa lacuna. É onde ela, a pessoa, começa a vivenciar a vida dela. Eu gostaria que o senhor explicasse isso. Imagine o ser humano limitado por uma condição psicológica e não espiritual. Então, imagine você sendo um ser que pode explorar 100% da sua capacidade, você só consegue atingir entre 8 e 9%, 8 e 10% da sua capacidade. Então, muitas vezes, as pessoas elas não conseguem compreender o que a espiritualidade de fato significa. Ela fala, ela consegue conceituar, ela consegue talvez ter um vislumbre, mas dentro dela, do íntimo, ela não consegue trazer uma relação direta sobre isso. E dentro da sua visão espiritual e de destino, começa a existir um lapso temporal ao qual, de forma inconsciente, ela começa a se distanciar daquilo que ela se comprometeu a fazer aqui. Então, essa condição, essa contradição em relação à sua própria visão, ela cria, né, uma outra realidade ao qual ela está se banhando daquilo que ela deseja, e isso faz com que dentro da linha do destino se criem ramificações. Essas ramificações são preenchidas com os seus desejos e não com a sua original ideia de destino. Bem, Antônio, a gente sabe, até pelo conhecimento comum, que quando uma pessoa se encontra num quadro depressivo, né, ela não consegue vislumbrar outras possibilidades, ela não consegue enxergar a vida de um outro modo, a não ser daquela forma que a condição
da depressão lhe propõe ou impõe, né? E o senhor fala também de, digamos assim, de uma outra forma de perceber as coisas. E o 8º ponto é justamente sobre isso. A questão de não enxergar um outro ponto de vista e de avançar dentro da ideia de linha, né? Linearidade, de acordo com a percepção de espaço dentro do estado de depressão. Eu queria que o senhor explicasse isso. Ficou claro? Ficou? Por que a pessoa num estado de depressão ela se fixa apenas em um ponto, e geralmente é sempre um ponto negativo, né? E não consegue perceber que o mundo não é aritmético, ele é geométrico. Então eu gostaria que o senhor explicasse isso. Por que isso se dá num estado como o da depressão? Essa linearidade, essa fixação em coisas, esses pontos físicos que não permitem que o ser humano tenha uma visão mais holística do seu estado, para que ele possa até começar a iniciar um processo de autocura, por exemplo. Geralmente, essa condição de depressão, a pessoa ela acaba se flagelando. Ela acredita que essa forma, né, que ela incorporou é a forma que ela deve viver aqui. A desconstrução dessa forma de pensamento, ela não pode ocorrer de uma única forma. Ela tem que ser estimulada em 6 condições de existência, ou seja, 6 pontos de vista. As pessoas se acostumaram a entender que é pela forma que você observa as coisas, mas esquecem que a vida ela sempre é um estado de movimento. E esse movimento é que proporciona a libertação desse estado contínuo de pensamento fixo. Geralmente, quando a gente trabalha com as pessoas no estado de depressão, a gente faz com que as pessoas percebam esses outros pontos de vista, que é para justamente ela acessar outras consciências essas que têm uma visão de mundo diferente. Então, a troca de energia com essas consciências faz com que a pessoa que está em depressão consiga ter uma condição diferente de visão e comece assim a se libertar dessa condição escura que ela vive, né? Então, geralmente, quem tem depressão, ela se identifica com uma consciência que a gente chama de consciência danificada, que é uma consciência em construção. Então, por ela não conseguir se relacionar diretamente com outras consciências, ela não consegue perceber o fluxo natural que o próprio planeta ou o destino proporciona para ela se libertar. Ela acredita que dentro dela, esse estado alterado de consciência é a melhor forma de você estar se relacionando com uma realidade, quando na verdade a realidade ela tenta lhe proporcionar essa dimensão de movimento ao qual você vai tentar perceber não só que esse tipo de coisa não leva você a um movimento contínuo, e sim a um movimento fixo. Movimento fixo esse que faz com que você fique sempre contornando no mesmo ponto, só que de forma diferente. E não olhando pontos com o movimento de forma linear. Mais uma vez eu gostaria de chamar a atenção aos irmãos para que não fique enfadonho, toda hora estar se referindo ao vídeo da depressão, né, e a condição da depressão. Eu gostaria que aqueles que nos veem agora assistam primeiro o vídeo acerca da depressão que o Pai Antônio fez, uma palestra dele aqui no São Germán, e depois assistam essas perguntas, porque se vocês assistirem as perguntas primeiro, sem assistir o vídeo, talvez a compreensão não se dê de modo correto. É só para chamar essa atenção. Pai Antônio,
Ao longo da narrativa, da fala que o senhor diz no vídeo da depressão, o senhor afirma que essa linearidade do pensar, né, na condição do estado depressivo não demonstra a ideia de destino. Por quê? Porque dentro dos pensamentos que você começa a se relacionar, ele não consegue demonstrar de fato o que isso significa para você. E o que ele cria? Ele cria um estado de ilusão. Porque dentro da realidade não se comporta certo tipo de comportamento, certo tipo de linguagem, certos tipos de, vamos dizer, um olhar, né, que você tem, ele não condiz com a realidade. Então, o que o pensamento faz? Ele, no estado distorcido, ele cria uma realidade onde comporte a forma pela qual você se identifica naquele momento, que é para justamente manter você dentro de um caminho, mas não do caminho de destino, de um caminho em movimento que em dado momento alguém ou alguma pessoa, algum ser vai perceber a necessidade de interagir com você para tentar lhe ajudar. Porque, observe, se você pegar um pouco de água, a gente já estudou um pouco e sabe que a água possui cristais perfeitos, não é isso? E ela se define justamente por essa qualidade dos cristais perfeitos. Se você botar ela num lugar parado e deixar ali por um tempo, você observa que ela começa a mudar de coloração, sim, ela começa a apresentar um certo tipo de odor, ela entra num processo assim totalmente diferente do original que ela estava. Então vocês acabam se identificando daquela mesma forma. É como a gente diz, né? Ela não condiz com a realidade. A água não era daquele jeito, era? Não. Limpa, límpida, sem cheiro e apresentando os cristais perfeitos. Então, a falta de movimento naquela condição, ela gera justamente a imposição do não movimento existencial. Então, ela acaba entrando num processo de quê? De decomposição. Então, se vocês ficassem parados dentro da linha do destino, vocês iam acabar se decompondo também. Pai Antônio, qual a relação entre os irmãos das sombras e as ideias fixas que ocorrem no estado depressivo? Os irmãos, eles precisam manter o estado de realidade deles, mas sozinhos eles não conseguem. Então eles precisam de uma massa para manter o estado de realidade que eles construíram. Quando o senhor, só te interrompendo, quando o senhor fala massa corpórea, física? Não, quantidade de pessoas. Ah, tá. Massa. Então eles precisam induzir essas pessoas a terem esses pensamentos para manter intacta aquela realidade que eles construíram. Porque eles criam a base, mas quem mantém ela são vocês. Por isso que dizem, né? Que se você não tem condição de combater o mal, não olhe para trás. No decorrer do vídeo, o senhor faz uma seguinte afirmação. Uma das visões dela, pessoa, no quadro depressivo, é que está ali se projetando. Dá para o senhor explicar isso para a gente? Essa condição de realidade, ela não é criada simplesmente pela presença da qual vocês imaginam que é Deus. Ele é a condição primária, mas a construção da condição secundária é do ser humano, porque aqui ele existe, é isso? E aí é dito, né? Penso, logo existo.
Nosso querido René Descartes. Isso. Então, essa movimentação de pensamento contínuo e compartilhado forma o planeta. E o estado de realidade que aqui se manifesta. Então, se eu estou construindo uma realidade dentro de outra, é que eu estou acabando condicionando a minha relação de existência àquela nova realidade que eu construí. Porque, apesar de não parecer, as qualidades de um Deus existem em todos os seres humanos, ou seres de outro planeta, de outra galáxia. Então, a dúvida sobre a sua capacidade, ela se resume sobre o olhar que você tem sobre aquilo. Mas, intimamente, em relação de energia e de construção, o ser humano é capaz de fazer coisas que, às vezes, materialmente é incompreensível, mas espiritualmente é alcançável. Então, imagine, você está dentro de um pensamento sombrio. Que tipo de realidade você acha que você vai construir? Uma realidade sombria. Sombria. Que alimenta quem? Os irmãos das sombras. Que, por sua vez, vão ocasionar os espaços vazios, ou vão criar os espaços vazios no corpo da própria pessoa. E ela vai continuar presa por muito e muito tempo. E corpo aqui, diga-se, corpo espiritual, né? Espiritual. E físico também, né? Que é o reflexo. Pai Antônio, o senhor agora há pouco falou de realidade. O que é realidade do ponto de vista espiritual? Realidade, ela parte de um princípio ao qual o onipotente, o onipresente, o onisciente se manifesta. Essa é a definição de realidade. Você poderia dizer mais uma vez, para que a gente possa fixar? Onde está o onisciente, o onipresente e o onipotente. Essa é a definição de realidade. Ou seja, a realidade não pode ser nada aquém ou além, senão a divindade. Exatamente. Mas nessas relações, se faltar alguma, não é realidade. Ainda sobre realidade, o que é vivenciar uma realidade não criada por si mesmo, um quadro depressivo? O senhor fala isso? O senhor fala que as pessoas acabam, seres humanos, as pessoas acometidas dessa enfermidade, acabam vivenciando realidades que sequer elas criaram. Isso. Aí eu lhe pergunto, o que é vivenciar uma realidade não criada por si mesmo nesse quadro de depressão? Independente do que às vezes a gente imagina, tem seres que eles manipulam vocês de várias formas. Formas essas que você até se desconhece, né? Que às vezes você até se pega. Eu fiz isso. É nesse momento que se percebe que você está sob o domínio mental de outro ser. E esse ser, ele induz você a pensar de uma forma a qual as relações que você vai criar são relações vazias. São realidades que não têm assim uma base da qual já foi explicada, e isso faz com que você se distancie do que representa a realidade e a própria divindade. Então, você vivenciar nessa realidade é você estar distante da divindade, mas não dentro da realidade da qual você imagina. Antônio, o senhor acabou de nos falar sobre os parasitas, explicando o que são os parasitas, mas também no vídeo acerca da depressão, o senhor fala dos obsessores. Aí surgiu-me essa questão. Qual a distinção entre parasitas e obsessores, certo?
com o modo como os parasitas agem, o senhor já falou, né? Aí eu queria acrescentar como os obsessores agem no quadro de depressão. E uma terceira pergunta: obsessores e parasitas se auxiliam, se relacionam para intensificar ainda mais o estado depressivo? Primeira diferença entre os dois, tá? Certo. Os parasitas são seres mais inteligentes, são capazes de fazer coisas que seres, né, de luz também conseguem. Então, são seres assim hábeis, né, com habilidades. Já os obsessores são seres que vivem numa outra condição. Ele desencarnou, mas ficou preso no terra a terra. E isso através de ressentimento. Terra, só para explicar aos amigos que nos ouvem, na verdade é a órbita da Terra. Eles não conseguem digamos assim, Se desvincularem da órbita terrestre. Isso. É como se a gravidade que o planeta Terra exerce sobre os seres materiais exerce também sobre os seres espirituais. Isso. E aí eles ficam vagando, né, em torno da condição existencial material, às vezes percebendo que não desencarnou por uma ideia de indução de pensamento. E eles não são assim seres que estão ali, às vezes, dentro de propósitos específicos. Às vezes é uma questão aleatória, às vezes é muito mais por identificação, né? Então essa diferença é muito extensa. E a questão de que eles podem se relacionar para poder... Não. O que acontece é assim, o parasita, ele pode manipular o obsessor. Ele manipula o obsessor e faz de pano de fundo. É como um ser espiritual escravizando outro ser espiritual para escravizar Um material. um ser humano encarnado. Exatamente. É nessa ordem. E conseguem. Precisamos nos manter vigilantes. Pai Antônio, o senhor fala de umbral, discorrendo sobre um vídeo acerca da depressão. Mas me surgiu uma dúvida, porque umbral, pelo pouco conhecimento que eu tenho da teologia espírita, é um lugar de fato que existe em um plano da realidade espiritual. Mas existe um umbral da depressão? Existe. Existe um lugar no plano espiritual com formato de umbral carregado dessas energias depressivas? Existe. Então eu vou estender essa pergunta para Antônio. Para cada enfermidade espiritual, existe um umbral respectivo? Isso. Dos alcoólatras, dos drogados, dos fumantes, assim sucessivamente. É uma informação que merece uma reflexão mais aprofundada. Mas vamos continuar aqui. O senhor fala de terra paralela. O senhor diz no vídeo que a terra paralela é como um segundo umbral e que é o local para o qual são levadas as pessoas pelos parasitas até lá. Então eu vou formular a pergunta tal como ela está escrita. O que é a terra paralela, que se parece como um segundo umbral e que é o local para o qual são levadas as pessoas pelos parasitas até lá? E nesse ponto, o senhor não utiliza a expressão levadas, o senhor utiliza a expressão puxadas. Então eu gostaria
Vou até repetir essa pergunta. O que é a Terra paralela que se parece como um segundo umbral e que é o local para o qual são puxadas, levadas as pessoas pelos parasitas até lá? Muitas vezes você tem a oportunidade de viver uma vida digna e desperdiça isso com questões que empobrecem a alma. Na medida em que não existe, a possibilidade de reformulação íntima ou espiritual, a energia que você acaba se identificando é diferente de uma energia natural, da qual a pessoa se faz, se trabalha com essa energia, absorve ela e dá a você a dinâmica de dar continuidade no seu processo evolutivo. Então, essa interrupção por essas questões que muitas vezes acontecem no âmbito material, acaba dando brechas para esses irmãos atraírem essas almas para esses lugares. Porque o magnetismo deles são tão intensos que faz com que a falta de identificação com a real necessidade evolutiva daquele ser, ela fique vazia e, assim por dizer, sem nenhum tipo de expressão. Então ela cria uma identificação com a condição invertida do que aquilo representa, e aí ele passa pela condição de experiência para poder entender que certas coisas precisam acontecer para promover o seu próprio despertamento. Ok. Antônio, agora eu quero fazer uma pergunta que ela está relacionada não só com o vídeo, mas assim, todos nós, buscadores de diversas culturas espiritualistas, somos ensinados, somos educados. No início dos tempos, esse ensinamento era oral. À medida que o homem foi desenvolvendo a escrita, esse ensinamento passou a ser passado através de pergaminhos e palavras escritas. Mas existe uma nota específica em toda a cultura espírita, e basicamente quase todas, eu não vou dizer todas porque eu não posso cometer essa arrogância aqui, mas assim, quase todas as culturas espiritualistas que nós temos acesso, cristianismo, espiritualismo, espiritismo, maniqueísmo, masdeísmo, budismo, enfim, as infindáveis e infindáveis culturas espirituais que o ser humano, encarnado, criou, sempre expressam, demonstram um conflito entre o bem e o mal. Isso ocorre, de fato, no plano espiritual? Ocorre. Não para demonstrar quem está certo ou quem está errado, em si como uma forma de promover equilíbrio. Pois bem, Pai, então estamos já nos encaminhando ao final das questões que surgiram a partir da análise e do acompanhamento do próprio vídeo acerca da depressão. Eu vou mudar uma ordem da minha pergunta porque existem 2, 3, 4 perguntas aqui fundamentais. Eu só vou mudar a ordem para deixar as mais fundamentais para o final.
Pai Antônio, o que é desvio de destino? O senhor nos falou, logo uma das primeiras perguntas foi o que é destino. O que é desvio do destino? Você, antes de reencarnar, se compromete a fazer determinadas ações quando você estiver no processo encarnatório. Então, relacionando e quantificando isso, vamos dizer que você deveria fazer 10 coisas. E dessas 10, você só consegue cumprir uma. Então, a falta de cumprimento dessas outras 9 é considerada desvio de destino. Então, de modo resumido, desvio do destino é o desvio daquilo que a pessoa Se comprometeu a fazer em uma processo determinada... reencarnatório. Exatamente. Ok. Pai Antônio, o que é karma? Karma é um processo que, independente do que aconteça, a pessoa terá que passar. Então, se ela veio passar um karma, né, como uma pessoa que tem um membro só, por mais que existam forças capazes de mudar a realidade, ela vai continuar se enxergando daquela mesma forma. Agora eu lhe faço uma pergunta, em acréscimo, né? Em adendo. É possível uma pessoa reencarnar e ter como karma um processo depressivo? Não. Dentro da ideia do karma, não. Porque a ideia do karma é resgate, né? É um resgate. Ela tem que passar por aquilo de um jeito ou de outro. Não tem como mudar. Karma. Pai Antônio, o que é liberdade? Em caso positivo... Não, o que é liberdade? Liberdade dentro do âmbito espiritual é tudo aquilo que o ser reconhece como um dever para o seu processo evolutivo. Repita, por favor, porque a sua definição foi muito boa. É tudo aquilo que o ser reconhece como um dever para o seu destino. Liberdade. Liberdade. E livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a condição que o ser tem de perceber o que ele pode fazer e o que lhe capacita a fazer quando ele estiver encarnado. Então, por mais que pareça ser algo assim tão complexo, doloroso ou difícil, ele precisa ter aquelas experiências e a condição de alma enxerga a necessidade de ele se relacionar com essas questões. Então, o livre-arbítrio permite você ter a condição de escolher o que você vai viver aqui encarnado. E para finalizar, Pai Antônio, eu queria lhe fazer uma última pergunta. Pai Antônio, consciente do seu destino, consciente da sua missão, consciente da realidade, em uma encarnação, uma pessoa pode se curar da depressão? Pode. Muito obrigado, Pai Antônio. Era o que eu tinha que perguntar. Imensa Só- gratidão. Só talvez ilustrando, né? Uma pessoa assim que a gente conheceu, né? E admirou pela sua capacidade, né? De entender o seu destino, mas não como foi o nosso irmão Chico Xavier. Ele reconheceu o seu destino e cumpriu. Então, independente do que aconteceu materialmente com ele, ao longo, né, da condição de ser orientado por um irmão espiritual,
ele conseguiu cumprir o seu destino. Então, a gente, em resumo, a gente pode pegar como experiência de vida a relação que ele teve materializado e tentar traduzir a nossa própria existência numa condição de movimento e assim entender que para se cumprir o destino não é algo sacrificante, e sim algo valoroso. Então, toda pessoa tem, apesar pouco importando, digamos assim, o problema que ela passa, toda pessoa, todo ser humano tem a capacidade de manifestar sua divindade, porque a lei de evolução é uma realidade. Isso, perfeito. E como diria o apóstolo Paulo, Romanos 8, de 38 a 39 mais ou menos, eu acho que o apóstolo Paulo ele definiu a lei de evolução de uma forma extremamente bela. Ele disse que nada, absolutamente nada, poderá nos afastar do amor de Deus. Muito obrigado, Pai Antônio, Que assim seja. assim seja. Paulo é todo belo. Um pouquinho, porque aqui ele em 40 e 40 minutos ele vai interromper, eu não consegui tirar essa programação. Mas aí eu corto isso aqui que eu tô falando e a gente reinicia. Vamos ver um pouquinho de água. Bebe um pouquinho de água, Fala que respira. tá legal, tem? Tá massa, bicho. Você parece que nasceu pra isso. Ele quer me apertar até o osso. Olha, você não sabe o que tá nessa lista aí que eu já andei lendo. Tem muito mais coisa. O cabo veio preparadão. Fiz uma água aqui. Eu tô percebendo. Ele veio com sangue nos olhos, faga nos dentes. Vai soltar? Que bom, gente. Ficou ótimo, viu? Ficou muito bom. Aí você vai dar o stop aí.